um dos artistas mais controversos e enigmáticos do século XX, Marcel Duchamp, 1887-1968, modificou fundamentalmente o jeito de olhar e entender a arte. Inicialmente associado com vários grupos avant-garde, principalmente os cubistas e os surrealistas, Duchamp ficou famoso com o arquétipo do radical movimento dadaísta. A arte de Duchamp demonstra sua convicção de que a pintura, como fora vista anteriormente, era mera representação. O objetivo de Duchamp era transformar a pintura em uma ferramenta unicamente intelectual para fazer arte, que em suas palavras eram anestesia estética. A intenção de Duchamp em transformar as ideias das pessoas sobre arte era raramente bem aceita e frequentemente gerava grandes escândalos. Indiferente aos conceitos de bom gosto e mau gosto, Duchamp continuava a fazer seus trabalhos de objetos inócuos, que ele modificava e ajustava com o intuito de ativar significados escondidos, os chamados ready-mades. Os Duchamp eram uma família burguesa amante da arte. Os três filhos, Gaston, Raymond e Marcel, viraram artistas conhecidos e membros do então inicial movimento avant-garde, que forçosamente adentrou a cena francesa por volta de 1910. Marcel, o mais novo dos três, nasceu em Blainville-Crevon, na Normândia, França, em 1906. Pouco antes de completar 20 anos de idade, ele já morava em Montmartre, o coração da arte parisiense. Ele começou a pintar e, ao mesmo tempo, publicou inúmeras caricaturas e desenhos humorísticos que prenunciaram alguns aspectos cruciais de sua arte: humor, ironia e paródia. Em 1908, Duchamp mudou-se para Neuilly, o subúrbio parisiense onde ele morou a maior parte do tempo que ficou na capital. Até 1911, Duchamp explorou sem muito interesse todas as tendências de pintura que haviam emergido na arte moderna, desde pinceladas sutis de impressionistas até as cores arbitrárias do fauvismo e, eventualmente, facetas reduzidas dos cubistas. Duchamp passou algum tempo em Munique, onde ele se ocupou com uma série de pinturas baseadas na noção de movimento como uma fase de transição entre dois estados. Impossibilitado de vender seus trabalhos, Duchamp encontrou emprego na livraria de Saint-Juan-Vive, onde ele estudou e pesquisou perspectiva, geometria e matemática. No início de 1920, Duchamp começou a dividir seu tempo entre Paris e Nova York. Durante os anos 30 e 40, ele foi altamente associado com André Breton e os surrealistas, com quem realizou várias exibições. Entre 1948 e 1966, ele trabalhou secretamente em Given, uma instalação que ficou conhecida publicamente somente após a morte do artista e que constitui, juntamente como O Grande Vidro, seu grande legado. Morando em Paris e Nova York, Marcel Duchamp exerceu uma influência profunda em artistas tanto na Europa quanto na América. Ele tinha como amigos, entre outros, Guillaume Apollinaire, Francis Picabia e André Breton. Trabalhou em vários filmes com Man Ray e Hans Richter. Em 1965, Duchamp se tornou um cidadão dos Estados Unidos, onde ele continuou a influenciar todos os aspectos da cena de arte contemporânea, até sua morte em 1968. Paisagem Blainville, 1902. Aos 15 anos de idade, Duchamp, que viria a ser um grande renegado de sua geração, realizou essa pintura como a sua primeira em óleo, com pinceladas suaves e cores claras de impressionistas como Pissarro e Monet, que foram pioneiros na geração anterior. A Suspensão, 1903-1904. Avó, 1904. Um desenho inicial de Marcel Duchamp da primeira década do século XX, quando ele treinou intensamente para ser um artista. Suzanne, 1905. Como a maioria dos artistas, Duchamp começou pintando temas próximos a ele, sua família e amigos. Paisana Genu,
1905. Homem sentado na cadeira, 1905. Empregado da funerária, 1905. O reservista, 1905. Menu du Réveillon, 1907. Retrato de Madalena, sua irmã, 1905. Podemos notar que ele tinha um bom domínio sobre as técnicas convencionais ao observarmos as cativantes telas em aquarela que ele executou com retratos de suas irmãs. Suzane sentada, 1902. Homem sentado na janela, 1907. As pinceladas pesadas capturam a natureza fugaz da luz brilhante e sua tendência em dissolver as formas na figura. Essas demonstrações estéticas de uso de cores arbitrárias e expressivas derivam do impressionismo e do fauvismo. Le Fiec, 1909. Cardápio de Primeira Comunhão, 1909. O Acidente, 1909. Boneca Andante, 1909. Retrato do pai do artista sentado, 1910. Com 23 anos, ele pintou o retrato de seu pai. Ele havia adotado a construção de cores óbvia de Cézanne, uma estruturação dinâmica de paisagem de formas humanas que levaria inexoravelmente ao cubismo. Retrato do busto de Chauvel, 1910. Na mesma época, ele estava fazendo experimentos com o fauvismo. Como Matisse, o pioneiro deste estilo, Duchamp não tinha problemas em adotar cores arbitrárias, tal qual o cabelo azul, faces roxas destacadas e lábios vermelhos sangue, como ele o fez com seu amigo Chauvel. O jogo de xadrez, 1910. A primeira ocorrência de um jogo de xadrez nos trabalhos de Duchamp, retratado como uma ingênua cena familiar. Os fortes contornos separando as áreas de cores saturadas demonstram claramente a influência fauvista que é característica, remanescente do trabalho do artista holandês Kees van Dongen. Dois nus, 1910. As cores claras deram lugar às características cubistas de tons mais amenos. Nu com meias pretas, 1910. A figura nua, recortada pela moldura, se vira em direção ao olhar do observador, se tornando um objeto de voyeurismo subreptício. O pincel, 1911. Os dois nus monumentais indicam a influência do simbolismo em Duchamp e, aparentemente, descrevem alguma forma de ritual sexual, como em sua pintura cubista A Passagem da Virgem para a Noiva. Retrato de Jogadores de Xadrez, 1911. Duchamp estava satisfeito em descobrir no cubismo uma variedade de formas distintas de representar a essência do seu jogo favorito. Dizem que xadrez é ciência, mas é jogado homem contra homem, e é aí onde entra a arte. Os esboços preliminares mostrados aqui iniciaram a pintura. Retrato de Jogadores de Xadrez, 1911, óleo. Uma comparação dessa figura com o Jogo de Xadrez do ano anterior indica a evolução consistente do trabalho de Duchamp. O artista, aparentemente, concebeu essa tela muito cuidadosamente, como comprovado com os inúmeros esboços preliminares, assim como fora com suas pinturas anteriores deste tema. Os torsos de seus irmãos mais velhos foram repetidos em várias posições sobrepostas, parte do leve motivo da composição da pintura, que é o progresso do jogo, feito da sequência de gestos e movimentos da batalha intelectual. Retrato de Jogadores de Xadrez, 1911. Ivan e Madalena, em Farrapos, 1911. Uma das primeiras instâncias de transparência e de desmultiplicação no trabalho de Duchamp. As faces das duas irmãs do artista se sobrepõem em diferentes posições e juntamente dão forma a um novo perfil. Mais tarde, Duchamp faria uso frequente desse método de imagem dupla. A técnica foi bastante utilizada nos anos 30 e 40 por surrealistas como Salvador Dalí. Dolcenia, 1911. O gosto sombrio cubista já está evidente nessa pintura.
A mesma figura aparece 5 vezes dentro de um padrão geométrico, mas dando ênfase a uma noção de movimento como uma transição conceitual, do que um dinamismo físico. Diferente dos cubistas, cujo objetivo era a recriação de um espaço gráfico específico, Duchamp, ao contrário, investiga a natureza de um espaço gráfico intelectual hipotético, incluindo um domínio abstrato, com uma 4ª dimensão. Apropos of the Little Sister, 1911. O tema é o mesmo que em Um Nu com Meias Pretas, do ano anterior. Mas seu tratamento é mais sintético, mais próximo de métodos cubistas. A associação da mulher com a lâmpada é uma referência encontrada no Grande Vidro e em Given. Sonata, 1911. Essa é uma das pinturas mais canonicamente cubistas de Duchamp. As figuras, as irmãs do artista, realizando uma peça musical, são unidas em um padrão geométrico contra um plano de fundo simples. Enquanto o princípio desmultiplicação é claramente presente, a música substitui a transparência e o movimento como o elemento que liga as cenas da figura. O Moedor de Café, 1911. Concebido como decoração para a cozinha na casa de seu irmão Raymond, essa pintura é uma das primeiras instâncias nas quais Duchamp recorre ao esboço esquemático de desenhos técnicos, indicado pela seta, dizendo a direção que a manivela gira. Tais critérios já são aqui mais importantes que o uso das formas estritamente cubistas de Duchamp, já que essa representação bidimensional de um moedor de café está principalmente preocupada com a sua natureza mecânica. Essa pequena obra é o embrião da pintura de precisão, o estilo de pintura desenvolvido por Duchamp, que transcende um mundo pictórico por incorporar a essência de objetos em grafos diagramáticos. Seria esse estilo que, vários anos mais tarde, levaria à criação de O Grande Vidro, Jovem Triste em um Trem, 1911. Nesse trabalho, Duchamp desdobra e divide a figura como se o andar do trem, no qual o jovem está viajando, gerasse imagens distintas, porém relacionadas. Um exemplo do que o artista chama de prolongamento ou desmultiplicação. Essa pintura mostra as ideias de Duchamp sobre a convergência da relação espacial e temporal. 4 ou 5 perfis sucessivos, balançando através da tela, da esquerda para a direita, sugerem a imagem de um passageiro em um trem em movimento. Nu descendo a escada, 1911. O movimento é muito mais explícito nessa tela. Nessa primeira versão de sua pintura mais famosa, Duchamp claramente mostra a inspiração dadas pelas cronofotografias de Etienne Jules Marais, nas quais fotos de movimentos sucessivos revelam a verdadeira dinâmica de homens e animais em ação. Nu descendo a escada, 1912. Tela que foi retirada do Salão dos Independentes sob a pressão dos críticos, essa mesma pintura foi aclamada em Nova York no ano seguinte. Isso estabelece claramente a diferença de Duchamp e os cubistas. Enquanto alguns críticos notaram a similaridade dessa pintura com as fotografias de Etienne Jules Marais e Edouard Muybridge, como evidências do futurismo no trabalho de Duchamp, claramente nota-se que ele não estava preocupado unicamente com o retrato do dinamismo físico. Ele estava interessado na representação da transformação, a mudança de estado que acontece com a desmultiplicação de cada indivíduo na figura. O Rei e a Rainha cercados de nus rápidos, 1912. E o Rei e a Rainha atravessados por nus em alta velocidade foram feitos durante a estada do artista em Munique. O jogo de xadrez novamente vem à tona como uma metáfora para a noção conceitual que tanto interessava Duchamp. Os nus que cruzam e circundam as duas figuras mais importantes no jogo introduzem, não com a ironia característica de Duchamp,
a noção de sexo ritualizado. Suas formas distorcidas e achatadas, uma consequência de sua velocidade, incentivam especulações sobre a transparência de objetos e espaços quadridimensionais. Elas também indicam o interesse de Duchamp nos desenhos amórficos do barroco que ele desenvolveu durante seu trabalho. Numa biblioteca em Paris. O Rei e a Rainha atravessados por nus em alta velocidade, 1912. Noiva despida pelos seus celibatários, mesmo, 1912. Em julho, Duchamp realizou sua primeira viagem para fora da França. Ele foi sozinho para Munique, onde ficou por 2 meses trabalhando em um ritmo acelerado. Nesse breve período, ele completou uma aquarela, 2 pinturas a óleo e esse esboço inicial. A Passagem de Virgem para a Noiva, 1912. Esse é um dos óleos que Duchamp pintou em Munique. A perda da virgindade ritualizada, representada de maneira simbolista em O Arbusto, é traduzida aqui por uma imagem mecanicista não representacional. A ideia de Duchamp sobre movimento como trânsito, retratada por meio de transparências e formas desmúltiplas, é expressa claramente. A Noiva, 1912. O ensaio do casamento é a figura central de O Grande Vidro. Essa pintura representa quase exatamente a porção esquerda da estranha máquina feminina demonstrada no último trabalho. Duchamp fez um grande número de desenhos preparatórios e aquarelas. Roda de bicicleta, 1913. Essa é o primeiro ready-made legendário de Duchamp. Separado da bicicleta e de cabeça para baixo em cima de um banquinho, a roda é um emblema artístico do surgimento do design industrial e também, quando girada e com os raios do aro indistintos pelo movimento, ela se transforma em um equipamento óptico. Mais tarde, se pensarmos na possível rotação da roda, o resultado é um exemplo experimental inesperado de simultaneidade, transparência e dimensões múltiplas, coisas de extremo interesse para Duchamp. Moinho de água e metais vizinhos, 1913-1915. Uma queda de água invisível coloca a roda de água em movimento, causando o deslocamento dos pedais. De acordo com as indicações do artista, esse movimento deveria emitir sons e uma interação de rangidos cômicos, imitando o ato de fazer amor. O título é uma referência poética da relação química entre os diferentes metais usados na roda e nos pedais, e poderia indicar o interesse de Duchamp em alquimia. 3 estopejas padrões, 1913. Prestando bastante atenção em cada detalhe, e de acordo com a maneira científica, ele cortou 3 pedaços de linha, com exatamente 1 metro de comprimento, soltou cada um deles da altura de 1 metro em uma tela longa e estreita pintada de azul e os ligou à tela com verniz, no formato que eles assumiram. As 3 telas foram cortadas e coladas a tábuas de vidro. 3 estopedes padrões madeira, 1913. Ele tinha 3 réguas de madeira cortadas por um projetista, para ficar na mesma forma que as linhas soltas, e as usou como modelos. Ele acabou colocando os fios e as réguas em uma caixa. O aparato do celibatário, plano e elevação, 1913. Estes desenhos são os rascunhos mais antigos de sua obra, O Grande Vidro. Eles são testemunhas dos métodos precisos que o artista usou nesse trabalho. A parte inferior, o mecanismo do celibatário, é ilustrado nesses 2 diagramas. A parte superior, a noiva, obedece a uma lógica poética e fantástica que simplesmente não pode ser reduzida aos mesmos termos mecânicos, apesar de que até mesmo a precisão do mecanismo do celibatário
possui uma deliberada conotação cômica. Estudo para moedor de chocolate, 2, 1914. Duchamp havia supostamente visto tal dispositivo em ação na janela de uma confeitaria. Ele optou por uma representação neutra, ao invés de um desenho técnico. A inclusão desse aparato no mecanismo de celibatário no O Grande Vidro segue o que Duchamp disse: o celibatário moe seu próprio chocolate, numa alusão direta à masturbação. Moedor de chocolate 2, 1914. Ao colocar o moedor em um tipo de pedestal, uma mesa de café com pernas elaboradas, ao estilo de Luís XIV, Duchamp difere sua elevação dos outros mecanismos. Network of Stoppages, 1914. Esse trabalho é relacionado com Readymade, que Duchamp realizou no ano anterior 3 stoppages padrões, no qual ele criou um novo sistema de medição baseado nas linhas formadas ao jogar fios de 1 metro no chão e então traçando seu contorno. Esses se transformaram nas réguas de Duchamp e suas medidas. Os stoppages foram usados mais tarde para traçar os filamentos que ligam os moldes málicos ao O Grande Vidro, um teste do grau de aleatoriedade e lógica autocontida que governa esse trabalho. 9 moldes málicos, 1914. Duchamp identificou os moldes como uniformes de polícia, soldado, chefe de estação, carregador de malas, mensageiro de loja de departamento, criado doméstico e agente funerário. Desta forma, enfatizando os arquétipos impressos em sua natureza oficial. Secador de garrafas ou cabide de garrafas, 1914. Uma instância de um ready-made feito sem assistência ou ajustes da parte do artista. A mera presença do objeto constitui uma metáfora sexual vaga e ameaçadora. A garrafa penetrada pelo cabideiro como um convite para o observador completar o objeto, se lembrando de sua função normal. Com antecedência do braço quebrado, 1915. Ainda outro ready-made no qual o artista se limita ao processo de selecionar o objeto e, nesse caso, uma pá de neve. Alguns críticos já ofereceram interpretações centradas no espaço multidimensional do trabalho, principalmente no espaço gerado pelo movimento rotatório aplicado no uso da pá. Outros tiveram uma aproximação psicanalítica associando a neve jogada pela pá ao fluido do celibatário, esguichando para cima em O Grande Vidro. Pente, 1916. Um pente de metal usado para pentear animais, atrás do qual Duchamp escreveu em francês 3 ou 4 pingos de altura, não tem nada a ver com selvageria. A ideia era escrever algo que não tinha nada a ver com cachorros ou pentes, explicou Duchamp. Algo tão sem sentido quanto possível. Nu descendo uma escada 3, 1916. Essa aquarela é um fac-símile para a família Endiburg. Com ruído oculto, 1916. Consistindo em uma bola de corda comprimida entre 2 placas de metal e com uma inscrição criptográfica por escolha própria. Item dobrável para viajantes, 1916. A capa empoeirada e inflada de uma velha máquina de escrever leva o observador a suspeitar que haja algo por debaixo dela e, por isso, dar uma olhada. A analogia deste objeto à saia de uma mulher, o vestido de noiva, por exemplo, é evidente. O significado literal da marca da capa pode ser traduzido como debaixo de madeira ou debaixo de arbusto, que pode ser um termo repleto de novas conotações. Apollinaire Enamelled, 1916-1917. Uma campanha publicitária para as tintas industriais Sapolene foi feita por Duchamp,
se tornando uma homenagem ao poeta Guillaume Apollinaire, um dos 4 principais promotores da avant-garde da época. A assinatura do artista, escrita com uma caligrafia impessoal e industrial e precedida da preposição de, alude mais a um ponto neutro de origem de Duchamp do que uma prova do autor. O urinol, 1917. O Red-Made mais emblemático e escandaloso de Duchamp. Ao girar o urinol 90 graus da sua posição atual, Duchamp destruiu seu uso original. A assistência e ajuste de Duchamp em relação ao objeto o transformaram de objeto prático e até mesmo mundano em uma obra de arte de vários significados. O urinol foi assinado com o pseudônimo Armad e fortemente defendida por Duchamp em nome do Sr. Mudd, quando a Sociedade de Artistas Independentes se recusou a exibi-lo. Armadilha ou Trebuchet, 1917. Um cabideiro parafusado no chão de seu estúdio para que ele ou seus convidados pudessem ocasionalmente tropeçar nele. Suporte de chapéu, 1917. Um dos Red-Mades suspensos de Duchamp que deviam aparecer pendurados, similarmente ao secador de garrafas ou suporte de chapéu. Nessa posição, se torna antropomórfico, aparentemente transformado em uma aranha. Os aspectos cômicos e até mesmo charmosos desse objeto crescem sobre a contemplação do uso prático e original do suporte de chapéu. TMO, 1918. É um título estranho, geralmente reconhecido por ser uma abreviação do francês "tu m'ennuies", você me chateia, que pode ter expressado sua atitude em relação à pintura, a quem a observa, ou à arte em geral. Com essa tela destinada a cobrir uma vaga na biblioteca da colecionadora Catherine Dreyer, Duchamp abriu uma exceção e reverteu a tela para a tinta a óleo. As sombras de 4 de seus Red-Mades, roda de bicicleta. As regras de 3 stoppets padrões. O saca-rolhas, nunca realizado, e o suporte de chapéu são suplementados por uma amostra de gradação de cartões de cores em um estilo industrial pintado à mão e a um tear pintado de maneira ilusionista na tela. Enquanto o alfinete e o limpador de garrafas presos a elas são reais, a pintura é ilusão. Compreendida em uma série de concepções espaciais complexas, como em O Desenho Virtuoso da Sombra e Suporte de Chapéu Pintado. Isso é especulação a respeito das desvantagens da pintura onde objeto e ilusões coexistem em uma mistura difícil. Sua repercussão para os pintores americanos dos anos 50 e 60 foi substancial. Para ser olhado como um olho por quase uma hora, 1918. Finalizado durante a breve estada do pintor em Buenos Aires, esse trabalho foi, provavelmente, concebido como um elemento na seção de celibatários em O Grande Vidro. Apesar de a ideia ter sido subsequentemente rejeitada, ainda demonstra o interesse de Duchamp por equipamentos ópticos, enquanto também prevê o papel de voyeur do observador em L.H.O.O. Kill, 1919. Esse ajuste reverente da reprodução da famosa pintura de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, é o Red-Made mais conhecido de Duchamp. O título, quando pronunciado em francês, L.H.O.O.Q, é quase uma piada obscena. Muitos fizeram especulações a respeito do possível significado dessa frase em relação à pintura, e todas as hipóteses foram mais ou menos respostas cômicas ao enigma popular do famoso sorriso. Alguns até disseram que a sentença poderia ser pronunciada pela própria Mona Lisa, que está transformada em um homem frente a um olhar ousado de uma observadora. Certamente, a evidente desmistificação da arte e pintura tradicional era um tópico recorrente nas obras de Duchamp. É encontrado aqui com força total. Art de Paris ou 50 cc de Art Parisiense, 1919. Esse Red-Made foi um presente irônico para Walter Innsbruck.
o principal colecionador americano do trabalho de Duchamp. Recém-viúva, 1920. Nesse trabalho, as partes de vidro da janela foram substituídas por pedaços quadrados de couros pretos, opacos e brilhantes. O título inclui uma crítica complexa, diferente de uma janela dublê Hahn. Esse tipo é chamada janela francesa. O título desse trabalho, Viúva Fresca, alude a um clichê sobre recém-viúvas e mulheres sexualmente livres. Fresca, uma em recente, também lembra os avisos de tinta fresca, usados como aviso de precaução por pintores industriais, e sugere uma camada ilusionista de significado. Viúva Fresca, 1964. Essa cópia foi assinada pelo próprio Duchamp. Un pocop com femme, em sueco. Pratos de vidro do Rotary, 1920. Duchamp construiu esse artefato em colaboração com Man Ray. Uma série de discos transparentes colocados através de um eixo central giram com a força de um pequeno motor elétrico. A alusão é o oposto da perspectiva pictórica original, que sugere a presença de espaço no plano bidimensional. Aqui, ao contrário, o movimento dos discos destrói todos os sentidos da profundidade existente e, por isso, traz de novo o interesse de Duchamp em movimento e espaço multidimensional. Hálito Belo, Véu de Água, 1921. Aqui é a primeira aparição de Rose Selave, o alter ego feminino de Duchamp. Ela é imortalizada pela fotografia famosa de Man Ray, que foi colocada no rótulo desse Ready-Made. The Brolly Australites, 1921. Não sendo precisamente um equipamento óptico, essa miniatura é certamente uma metáfora irônica para visão e pintura. Desde o século XV, o discurso artístico tem definido a pintura como uma janela aberta observando um espaço mensurável e infinito, e, para falar a verdade, os rabiscos nas janelas, similares àquelas em um prédio em construção, evocam o símbolo matemático do infinito. O título em francês La Bagarre des Australites contém um gare, a palavra francesa para estação. A Gare Austerlitz, uma das estações de trem mais movimentadas de Paris, e bagarre ou brawl, em uma alusão à Batalha Napoleônica que tem o mesmo nome. Por que Rose Selave não espirra? 1921. Esse trabalho foi encomendado pela irmã de Catherine Dreyer, que se recusou a aceitar o objeto finalizado. Uma gaiola cheia de peças mármores do tamanho de cubos de açúcar, um termômetro e um osso de algodão. É o último ready-made de Duchamp. Diagrama de A Noiva Despida pelos seus celibatários, mesmo. O Grande Vidro, 1915-1922. Esse diagrama descreve o funcionamento dos elementos em O Grande Vidro. Os moldes dos 9 celibatários produzem um gás chamado de gás que ilumina, que é captado por meio de vários tubos organizados em um semicírculo no centro. O gás é controlado por um grupo de tubos e braçadeiras operados pelos movimentos combinados da roda d'água, deslizador e moedor de chocolate. Após ser captado, o gás é condensado, cai no canto inferior direito e então é levado para cima em uma série de tiros de gotas. A transição entre o mecanismo celibatário abaixo e o mundo da noiva acima acontece por meio desse e de outros elementos invisíveis e refletidos, como a luta de boxe, um tipo de irônico de polia e a prisão para o efeito Winston-Lincoln. O comportamento da noiva é igualmente difícil de decifrar e depende do impacto de energia dos tiros, que resulta por desafivelar e remover a roupa da noiva. Os mecanismos sugerem as relações essencialmente remotas entre homens e mulheres. E, através desse longo processo, as frustrações de suas naturezas e desejos diferentes. A Noiva Despida pelos seus celibatários, mesmo. O Grande Vidro, 1915-1922.
Duchamp escreveu seu trabalho como pintura de precisão, um tipo de pintura ilustrativa que não é concebida como um fim estático em si mesmo ou para os olhos do observador. Além da pintura, Duchamp também incorporou fios e elementos naturais como poeira, que era deixada por vários meses no vidro. Na área dos 7 cones, a poeira foi inserida no trabalho. Para os pistões da Via Láctea, ele transferiu o perfil fotográfico de um quadrado de gás exposto a uma lufada de ar. Não só uma paródia da natureza humana, o grande vidro é um trabalho que questiona a base da arte e da pintura. As rachaduras no vidro ocorreram por acidente quando a peça estava sendo transportada de uma exibição. Um evento do acaso que Duchamp viu como elemento final que trouxe o trabalho à sua conclusão. Caixa Verde, 1934. Essa caixa verde foi a primeira revelação pública de um aspecto novo do principal trabalho de Duchamp. As ideias originais, que ele já tinha chamado de um casamento de relações mentais e visuais, em que as ideias são mais importantes do que a realização visual real. Rotoreliefs, disco óticos, 1935. Começando em 1935, Duchamp fez várias séries desses discos. Quando agrupados em uma mesa de toca-discos, elas giram e produzem efeitos dinâmicos espaciais. Dentro de uma moldura de um trabalho que transcende a pintura, eles serviriam como sinfonias visuais e lindas paródias de elementos de arte tradicional. Rotoreliefs, rectos discos óticos, 1935. Rectos, Duchamp desenhou esses discos padronizados para serem tocados em uma vitrola e, quando vistos com o olho fechado, eles passam surpreendentes ilusões de profundidade. Fiel em sua intenção de não criar arte, Duchamp manufaturou 500 grupos de disco. Montgolfier, ou Fire Balloon, discos óticos, 1935. Poisson japonais, ou peixe japonês, discos óticos, 1935. Eclipse total, discos óticos, 1935. Ovo cozido, discos óticos, 1935. Copo boêmio, discos óticos, 1935. Garlands, discos óticos, 1935. Rotoreliefs versus discos óticos, 1935. Iniciando em 1935, Duchamp fez várias séries desses discos. Quando colocados em uma vitrola, eles giram e produzem efeitos visuais dinâmicos. Dentro de um molde de arte que transcende pintura, eles serviriam como sinfonias bonitas, lindas paródias dos elementos de arte tradicional. Espiral branca, 1935. Caracol, discos óticos, 1935. Gaiola, discos óticos, 1935. Lanterna chinesa, discos óticos, 1935. Ups, discos óticos, 1935. Lâmpada, discos óticos, 1935. Corações palpitantes, discos óticos, 1936. Muitos dos trabalhos de Duchamp tratam de assuntos como amor, e essa colagem que aparece como a capa da revista parisiense demonstra sua aproximação irônica e divertida dessas profundas questões humanas. Capa de cigarros, 1936. Uma capa de Duchamp para a coleção de poemas Réuniers. A caixa dentro da valise, 1936. Serial D, 1961. Duchamp produziu uma limitada série dessa caixa que continha miniaturas de trabalhos anteriores, também como suas pinturas cubistas mais aclamadas
e seus ready-mades mais famosos. Fazendo uma de suas piadas características, o artista sugere novamente uma leitura global do todo de sua obra. O grande vidro solenemente preside, com seus outros trabalhos, gravitando ao redor dessa obra de arte, como satélites, sugerindo uma variedade de relações mútuas entre eles. A caixa dentro da valise, 1936. Na maneira de Delvaux, 1942. Esse trabalho também vislumbra a ideia de fragmentação do nu feminino. Alegoria do gênero, George Washington, 1943. Um exemplo de Duchamp no território surrealista das duas imagens. Essa junção pode ser comparada ao perfil de Washington, mas também a uma imagem amórfica do mapa dos Estados Unidos, sendo reforçada esta última interpretação pela presença das estrelas anexadas na gaze. Capa do Almanaque VVV, março, 1943. Ele criou a capa para a edição de março de 1943 da revista surrealista VVV, que Breton havia fundado em Nova York como sucessora da revista Minotaur. Passagem Fortif, 1946. Esperma no cetim negro. Por favor, toque, 1947. Cada uma das 999 cópias de luxo do catálogo que Duchamp criou para a Exposição Internacional de Surrealismo tinha um peito de borracha envolto por veludo negro. As edições regulares possuíam apenas a foto desta obra. Como várias outras paródias de Duchamp, esta foi elevada ao status de arte e é frequentemente emoldurada e pendurada. Dando o Gás Iluminador e a Cachoeira, 1948-1949. Alguns elementos da versão final já aparecem assentados. A representação do corpo feminino sem cabeça e fragmentado, o elemento táctil e a sensualidade voyeurística dos pelos pubianos raspados. A técnica usada nesse primeiro estudo se refere a um método antigo usado por escultores para indicar volume. A folha de figueira feminina, 1950. A folha de figueira feminina, 1950, moldado em gesso. Oeget d'Art, 1951. Esse molde enigmático é associado com outros dois, Calçadeira de Castidade e a Folha de Figueira Feminina, no quesito sexual. Seu título é uma brincadeira em francês. Objet d'art significa objeto de arte. Não é um sapato, 1950. Calçadeira de Castidade, 1954. Um presente de casamento do artista para Alexina Sattler, Tim, com quem ele casou aquele ano, faz alusão aos tons humorísticos na lacuna entre côncavo e convexo, nomeado por Duchamp nas categorias de infralight e infrathin, e para a distância inacessível entre macho e fêmea. Rotoreliefs versus discos ópticos, 1953, nova edição. Rectoreliefs, discos ópticos rectos, 1953, nova edição. Pôster para a exibição dadaísta, 1953. Autorretrato em perfil, 1958. Uma ilustração para o livro Les Beaux de Sr. Marcel Duchamp. Água e gás em todos os andares, 1958. Gás era um elemento constituinte do trabalho de Duchamp. Ele produziu esse ready-made, composto por uma caixa de papelão com uma placa que imita as que eram usadas em prédios parisienses no início do século XIX. Com minha língua em minha bochecha, 1959. Duchamp criou essa obra para um livro sobre seu trabalho, feito por Robert Labelle. Em seu perfil, Duchamp colocou um pedaço de gesso, provavelmente feito pelo molde do volume de sua própria língua,
encostada em sua bochecha. Com seu senso de humor típico, o artista provocou aqui um exemplo inequívoco da sua capacidade de estabelecer associações estranhas entre imagens sustentadas por seus títulos irônicos. Steel Tawdry, 1959. Steel Sculpture, 1959. Esses dois trabalhos pertencem ao mundo linguístico e estilístico de suas produções iniciais. Eles brincam com o conceito de still life, natureza morta, ambos como uma categoria genérica da história da pintura e como uma alusão à morte do artista. O termo em francês para still life, nature morte, se traduz literalmente como natureza morta e rima com esses dois títulos em francês, Toiture morte e Sculpture morte. Caixa alerta, 1960. Essa é uma brincadeira com o termo francês para caixa de correio boîte aux lettres. Bolchevier, 1964. É o último objeto feito por Duchamp para a Agência Internacional Numismática. Given, 1. Waterfall, 2. The Illuminating Gas, 1966. O trabalho póstumo de Duchamp tem sido visto como uma inversão de O Grande Vidro, com o qual é relacionado. Com dois buracos feitos numa porta de madeira, o observador, transformado em voyeur, pode observar uma boneca que representa o corpo nu, talvez o cadáver de uma mulher deitada numa paisagem, segurando uma lâmpada de gás em sua mão. No fundo da imagem, pode-se notar uma cachoeira. Os genitais da mulher são um foco físico e temático da composição inteira. O tema do trabalho é o mistério, a beleza e perigo do amor, sexo e do eroticismo visto como frustração ou aspiração eterna, quem sabe os dois. A participação do observador como voyeur é um elemento integrado ao trabalho, pois sem a reação do observador, a compreensão fica limitada e o trabalho tornaria incompleto.